Amados irmãos, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por esta noite, esse momento de estarmos aqui, adorando ao nome bendito do Senhor Jesus Cristo e renovando as nossas forças, como foi dito. Espero que todos abram não somente as suas mentes, mas também os seus corações e possam assimilar o que vier do alto, porque dependemos 100% do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer a leitura no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 11. Iremos ler a partir do versículo 38. João 11, 38 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se credes verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Amém. Graças a Deus. Amada igreja, é um momento ímpar, momento singular, por estarmos aqui nesta noite aprendendo a palavra de Deus, uma história conhecida sobre Lázaro. Eu já explanei algumas vezes aqui mesmo sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro, sobre Marta e Maria, mas hoje eu gostaria de falar sobre a pedra. A pedra que foi o grande obstáculo para Lázaro, para a sua família. A pedra é, na realidade, símbolo, representa obstáculo, representa dificuldade. Mas Jesus, ele faz uma referência ao que imaginavam ser obstáculo, ser dificuldade. A célebre frase de Jesus Cristo, ela ecoa até nós, atravessou séculos, e ele continua falando para nós, para a igreja, para todos: tirai a pedra. Amados irmãos, a pedra era realmente o grande problema, porque ela estava sendo um divisório entre a vida e a morte. De um lado estava a vida, o Senhor Jesus Cristo, e do outro estava a morte, na pessoa de Lázaro. 4 dias no sepulcro, já estava em estado de decomposição. Eu posso imaginar que milagre, dos milagres mais espetacular que o Senhor Jesus já realizou, está aqui a ressurreição de Lázaro. Porque ele não somente ressuscitou,
mas ele devolveu também o corpo. Lázaro saiu completamente bom, inteiro, com sua cabeça normal, as suas pernas, os seus braços, todo normal. Se nós fôssemos olhar para Marta, voltando-se para Jesus, ela disse: não tire a pedra, porque se dependesse dela, a pedra não seria removida. Senhor, já cheira mal. E Jesus advertiu aquela mulher: eu não te falei que se tu creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. Esta pedra que tem sido obstáculo, ou pedras têm sido obstáculos na vida de muitas pessoas. O Senhor Jesus Cristo também continua afirmando: tirai a pedra que se coloca no nosso caminho. Temos que tirar a pedra do orgulho, a pedra da angústia, a pedra da mágoa, a pedra da idolatria. Essas pedras precisam ser removidas do nosso caminho. Essas pedras precisam ser tiradas por nós. Eu gosto de sempre afirmar que o que nós podemos fazer, o Senhor Jesus não faz. Há pedras que somente o Senhor Jesus pode remover, mas há pedras que nós mesmos podemos remover. E as pedras que nós podemos remover, o Senhor Jesus Cristo está esperando que o façamos. Eu começo a me lembrar de um poeta chamado Carlos Drummond de Andrade. Ele foi convidado para escrever uma poesia em uma revista. E nessa poesia ele citou: tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. Na época houve bastante crítica devido à repetição de frases, à redundância. Tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. Era porque o poeta, ele não sabia remover a pedra e também não conhecia o Deus que remove as pedras. Possivelmente, ele estava sofrendo uma angústia porque fazia poucos tempos que ele havia perdido um filho. E possivelmente ele estava angustiado com a perda e achava que existia um obstáculo para que ele desenvolvesse o seu talento, a sua habilidade poética. Ele dizia: tem uma pedra no meio do caminho. Ora, querida igreja, amados irmãos, há sempre pedras no caminho, há sempre pedra aonde nós passamos. O Senhor Jesus não nos colocou em um mar de rosas. O Senhor Jesus não nos colocou em um paraíso terrestre. Ele colocou no meio das pedras. É preciso que saibamos remover a pedra e também saibamos reivindicar aos céus quando essa pedra precisa ser removida por Deus. Lembram-se de Moisés, quando ele saiu do Egito, caminhava pelo deserto. A um certo momento ele deparou-se com o Mar Vermelho. Esta era a grande pedra no meio do caminho de Moisés. Moisés não pôde remover aquela pedra, mas Deus fez por ele, removeu, abrindo o Mar Vermelho. Ato contínuo, o comando de Israel passou por Josué. E Josué também teve uma pedra no meio do caminho. Era o Rio Jordão. Josué também não pôde abrir o Rio Jordão, mas Deus abriu aquele rio para que Israel passasse também a pés enxutos.
Mais adiante ele se deparou com outra pedra. A cidade de Jericó tinha altos muros impossíveis de ser transpostos. E Josué clamou a Deus e Deus deu as orientações. O povo gritava, o povo fez movimento, o povo fez barulho. E com aquele som, os muros ruíram e Deus removeu a pedra no meio do caminho de Israel. Mas a pedra que tampava a abertura do túmulo de Lázaro podia ser removido pelas pessoas. Então Jesus falou: tirai a pedra. A pedra foi removida. Somente então ele pôde chamar Lázaro. E ele gritou: Lázaro, vem para fora. Mas a primeira providência foi tirar a pedra, porque a pedra servia de obstáculo para que Lázaro ouvisse a voz do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia também pedras têm sido obstáculo para que crentes ouçam a voz do Espírito Santo. Pedras têm sido obstáculo para que as pessoas entendam a mensagem salvífica do Evangelho. Pedras têm sido obstáculo para que as pessoas entendam a mensagem que vem dos céus e se edifique. Na morte do Senhor Jesus Cristo, feito às pressas, porque já era quase sábado e José de Arimateia apressadamente, que não houve nem cerimônia fúnebre, não houve os pranteadores, não teve cerimônia para a morte de Jesus Cristo. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e o seu corpo foi sepultado em uma grota encravada entre a rocha, e uma grande pedra rolou de alto a baixo, vedando a abertura do sepulcro. A pedra pesava aproximadamente entre 5 a 6 toneladas, impossível de ser removida. 3 dias depois, as 2 mulheres foram ao sepulcro levar especiaria, e no caminho elas indagavam entre si: quem vai remover a pedra por nós? Aquelas mulheres, elas tinham 2 obstáculos, 2 pedras. A primeira pedra era uma pedra abstrata, era a pedra da incredulidade, que também precisava ser removida. E a outra era a pedra literal, a pedra física, a pedra que fechava a abertura, e com certeza ela não podia remover. Mas para surpresa, ao chegar lá, elas viram a pedra removida do local, porque Deus mandou um anjo que o fizeste. Mais uma vez eu repito, quando nós não podemos remover a pedra, Deus faz isso por nós. Graças a Deus, glória a Deus. As pedras têm sido obstáculos sempre. As pedras, elas muitas vezes representam julgamento, representa sofrimento, representa dor. Lembro-me do apóstolo Paulo, quando ele entrou na cidade de Derbe. Ele foi apedrejado porque ele recusou-se a ser adorado como Deus. Coisa linda, né? Ele recusou ser adorado. Se fosse hoje, muitos líderes faziam questão de ser reconhecido, de ser adorado, de ser ovacionado. Mas Paulo, ele não quis receber honrarias de um Deus, e por isso foi apedrejado. Pedra de julgamento.
Lembro também de uma passagem de uma mulher que foi pega em adultério e levaram-a para Jesus. E eles enfatizaram: tais atitude aqui é apedrejada. E Jesus disse: se vocês tivessem pecado, que seja, que peguem, que atirem a primeira pedra. Se fosse hoje, havia tanta gente já com pedra na mão. Tem pessoas hoje que já andam com pedras na mão para julgar, achando-se bom, achando-se perfeito, achando-se excelente. Jesus também está dizendo para essas pessoas: tirai a pedra, colocai essas pedras bem longe de vocês. Pedras precisam também ser removidas da presença de muita gente, para que ela não seja instrumento de julgamento, instrumento de juízo. As pedras, como obstáculos, às vezes se colocam em nossa frente, mas o Espírito Santo nos ensina: quando nós não podemos remover as pedras que estão em nossa frente, mas nós podemos fazer dela degraus que possa subir, crescer, edificar, santificar. Lembro-me de uma história de um rei que colocou uma pedra na estrada que dava acesso ao palácio. Era uma pedra que dava acesso ao setor comercial, por isso ali passavam muitos comerciantes, muitos viajantes. Uma certa vez, eles encontraram uma grande pedra no caminho, e eles reclamavam do rei, e murmuravam, e cortavam o caminho, para não ter que remover a pedra. Mas um certo cidadão muito simples, ao ver aquela pedra, ele tentou remover, ele esforçou, e com muita dificuldade ele tirou a pedra do caminho. E depois que ele tirou a pedra, ele viu que no local da pedra existia várias moedas de ouro e um recado do rei. Essas pedras são recompensa pelo seu esforço, pela sua dedicação. E na verdade, querida igreja, às vezes nós temos recompensa ao remover as pedras que estão em nossos caminhos. Essas pedras que às vezes são tremendo obstáculo, que dificulta a nossa comunhão com Deus, que dificulta a nossa comunhão com os nossos irmãos, que dificulta a nossa comunhão com o Espírito Santo, que dificulta a nossa comunhão com nós mesmos. Elas precisam ser removidas, porque o Senhor Jesus Cristo continua dizendo até os dias de hoje: tirai a pedra, remova os obstáculos. Não faça como Marta. Marta não queria que removesse a pedra. E as pessoas que se conformam com as pedras que estão na sua vida, e tem até aqueles que dão um certo conselho: deixa como está, é a vontade de Deus. Não permita que se aparte do sofrimento. Não deixe que você se afaste disso. É a sua pedra. Mas isso é uma doutrina anticristã. Deus não nos chamou para o sofrimento. Ele nos colocou realmente dentro de um mundo caído. Ele nos colocou dentro de um mundo tenebroso. Mas Ele espera que todas as pedras que estão em nosso caminho sejam removidas, para que a nossa vida possa fluir livremente, para que o nosso ser possa estar feliz, aberto em comunhão com Deus. As pedras precisam ser removidas do nosso coração, fazendo como disse mesmo o profeta Ezequiel,
que Deus tirará o seu coração de pedra e vai colocar um coração de carne, porque coração de pedra é insensível. Coração de pedra não consegue ouvir a voz de Deus. Coração de pedra não tem comunhão com Deus. A pedra do coração precisa ser tirada para que as pessoas sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, sejam maleáveis para com o seu semelhante, sejam amigáveis para consigo mesmo. Pedras estão sempre em nossos caminhos. Pedras estão sempre como um obstáculo constante em nossa caminhada. Pedras postas em nossos caminhos, às vezes até nos leva à queda. Mas a palavra de Deus diz: ainda que caia, não ficará prostrado. Alguém pode até tropeçar numa pedra e cair, mas Deus espera que uma mão amiga se estenda e levante aquele que tropeçou na pedra e caiu. Deus jamais gostaria que alguém jogasse mais pedra no caído, mas Ele precisa levantar o seu irmão, estender as mãos ao seu irmão que foi tropeçado em uma pedra e está no chão. As pedras precisam ser removidas dos nossos caminhos. As pedras precisam ser tiradas do nosso caminhar. A igreja está caminhando em direção à Canaã celestial. A igreja está caminhando aos céus. Mas não pense que é um caminho fácil. É um caminho tenebroso, é um caminho difícil. Há aqueles que pregam o simplismo, aqueles que pregam a facilidade, aqueles que pregam o mar de rosa. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Isso não é o evangelho que nós pregamos. A Bíblia afirma que no mundo nós teremos aflição. Foi o que falou o próprio Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições são pedras que a igreja enfrenta, pedras de perseguições, pedras de medo. Hoje em dia, nesses últimos momentos, o ser humano vive com medo. Há uma pedra no nosso caminho, e essa pedra nos impede de cultuar livremente dentro dos nossos templos. Essa pedra nos impede de tantas coisas, mas jamais a igreja deve esmorecer. A igreja deve continuar adorando, servindo a esse Deus tão singular, independente da pedra que está em nosso caminho. É uma terrível pedra. Mas a igreja não precisa ter medo. A igreja não tem medo de pedras. A palavra de Deus nos diz até hoje: não tenha medo. Que por sinal 360 vezes nós encontramos na Bíblia a palavra não temas. É uma coisa linda. É um não temas para cada dia do ano. Jesus está dizendo à sua igreja nesse momento: não tema, não tema essa grande pedra. Você vai se precaver dessa pedra, não resta dúvida. Você vai se defender dessa pedra, mas você não vai esmorecer por causa dessa pedra, desse obstáculo, porque se nós não podemos remover essa pedra, o próprio Jesus pessoalmente vai se encarregar de removê-la. Glória a Jesus. São pedras que se interpõem como obstáculo, são pedras que estão à nossa frente, mas a igreja precisa prosseguir olhando para o alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé.
A igreja precisa caminhar não olhando as pedras, mas removendo, não vendo pedras como obstáculo, mas pedra como um desafio, não pedra como dificuldade para caminhar, mas pedra que podemos superar e alcançar o nosso alvo. Até chegar nos céus, nós vamos ter muitas pedras no nosso caminho, mas nós não vamos fazer como Marta, quando disse: olha, já cheira mal, não tire a pedra. Nós não vamos fazer também como o poeta Carlos Drummond de Andrade: há uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. Isso é empecilho, isso é falta de fé, isso é fraqueza. Mas você tem que dizer: eu vou remover a pedra do meio do caminho, eu vou remover o obstáculo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou tirar a pedra. Nós precisamos tirar a pedra do nosso coração, a pedra do nosso caminhar, a pedra do nosso ministério, a pedra da nossa mente, a pedra da nossa alma, aquela pedra que nos entristece, aquela pedra que impede o nosso caminhar, a pedra que serve de obstáculo para desenvolver o trabalho no caminho do Senhor Jesus Cristo. E ainda tem as pessoas que colocam pedra no seu caminhar, além das pedras que já existem. Há aqueles que colocam pedra, isso é chamado de negativismo. Aqueles que dizem: você não consegue, que você não serve, você não tem capacidade, você não tem condição, você não vai chegar lá. Isso são pedras que são jogadas no caminho, na sua caminhada. Mas se essas pedras forem difíceis, e se você não puder remover, você tem mais duas alternativas: ou você faz dessas pedras degrau para que você possa escalar, ou você recorre aos céus para que o Senhor Jesus Cristo possa remover, como Ele fez com as pedras anteriores. Portanto, querida igreja, amados irmãos que nos ouvem nesta noite, eu não sei qual é a sua pedra, eu não sei o tamanho da pedra que está no seu caminho, eu não sei quantas pedras você já enfrentou, eu não sei também se você já foi apedrejado como Paulo foi naquela cidade. Mas de uma coisa eu sei: independente do tamanho da pedra, independente da quantidade da pedra, o Senhor Jesus Cristo tem a solução para a sua vida, para a nossa vida. De uma coisa fique certo: precisamos tirar a pedra. Você precisa também tirar a pedra da sua vida, para que você possa fluir livremente na adoração ao nosso Deus. Tire a pedra que está no seu interior. Quando Lázaro estava lá dentro, ele só ressuscitou depois da remoção da pedra. Então houve vida, houve renovo após a remoção da pedra. Se na sua vida existe a pedra da mágoa, da tristeza, da depressão, da incerteza, do medo, da angústia, remova essa pedra. Deus quer tirar essa pedra que está dentro de você, para que Ele possa ressuscitar as coisas boas que estão no seu interior. Mas Ele só ressuscita depois que houver a remoção de todas as pedras que servem como obstáculo. Que o Senhor Deus nos abençoe, e que essa mensagem seja de alento, sirva de despertamento para o seu caminhar, para a sua vida. E nunca esqueça: as pedras vão sempre aparecer em nosso caminho, mas aquele que tem poder sobre todas as pedras, por maior, por mais pesadas que seja, ela vai remover para você quando você não tiver mais força. Mas você vai sempre no outro lado, após a remoção das pedras,
adorar a Deus livremente, em paz, sem mais nenhuma dificuldade, porque nós servimos a um Deus que remove qualquer obstáculo de nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe e que Ele possa nos encher de gozo. Amém.